Muito bem, pessoal. Dando seguimento aqui, o que nós temos de importante na fase de instrução processual da Lei de Drogas? Veja, nós temos o artigo 57 da Lei 11.343, que diz o seguinte, e ele é bem claro, taxativo com relação a isso. Na audiência de instrução e julgamento, após o interrogatório do acusado e a inquirição das testemunhas, será dada a palavra sucessivamente ao representante do MP, ao defensor do acusado, para sustentação oral no prazo de 20 minutos para cada um, prorrogado por mais 10 a critério do juiz. O que isso aqui tem de diferente? Observem que, durante muito tempo, o interrogatório tinha uma natureza jurídica e era tratado assim, como ato privativo do juiz. Então, lá antigamente, antes da alteração legislativa de 2008, 2009, o Código de Processo Penal estabelecia que o acusado ele era citado para ser interrogado. E nesse interrogatório, e por isso que era tratado como ato privativo do juiz, tanto a acusação quanto a defesa não se manifestavam. Não havia qualquer manifestação por parte do órgão acusador e da defesa do acusado. Então, o interrogatório era basicamente, reconhecidamente, tratado como ato privativo do juiz. Pois bem, o tempo foi passando, a legislação vai evoluindo, e hoje, mesmo que tardiamente, mas com as alterações, o interrogatório é tratado como um meio de prova. Por que ele é meio de prova? Se vocês observarem, além de, no interrogatório, as partes que são as responsáveis por fazer perguntas ao acusado, cabe ao juiz apenas fazer o quê? Perguntas complementares àquilo que já foi perguntado e, porém, ainda causa algum tipo de dúvida ou divergência. O juiz ele não pode e não deve tomar partido no interrogatório. Pelo contrário, a acusação faz as perguntas, depois a defesa faz as perguntas e essa é a lógica. E o mais importante é que, ao final, é dado a possibilidade ao acusado de fazer a sua própria autodefesa. Então, é o momento que ele tem para poder dizer o porquê que ele está ali, quais os motivos que levaram ele a praticar o ato ou não, o porquê que ele acha que estão dizendo que ele fez algo que ele não tenha feito, e assim sucessivamente. Então, hoje, o interrogatório é, sim, considerado um meio de prova. O interrogatório hoje é tratado como meio de prova. Meio de prova não só técnica, como também para defesa técnica, como também para autodefesa do próprio acusado. E aí, com o passar do tempo, como a Lei 11.343 ela veio antes dessa alteração do CPP, na verdade ela veio posteriormente, veio mais ou menos no mesmo período, mas não em sintonia com essa alteração do CPP, criou-se esse problema que nos procedimentos ordinários, sumários, no procedimento ordinário sumário previsto no CPP, o interrogatório ele foi deslocado para o último ato da instrução. Então, observem que lá no artigo 400 do CPP, vem dizendo o quê? Será ouvida a auditiva da vítima, se possível, testemunho de acusação, testemunho de defesa, aí vem lá a questão de reconhecimento, peritos e, por fim, o interrogatório. Por que o interrogatório passou para o final da audiência de instrução e julgamento? Justamente porque o interrogatório, ao ser considerado como meio de prova, ele passou a ser deslocado para o final, para que a pessoa, ao saber de tudo aquilo que foi produzido no processo em que é réu, possa fazer a sua autodefesa. Até mesmo para decidir se é melhor se manter em silêncio, para que não possa lhe prejudicar ainda mais toda aquela instrução. Então, no CPP, no procedimento ordinário e procedimento sumário, foi estabelecido que o interrogatório seria deslocado e foi deslocado para ser o último ato do processo, da instrução, certo? Mas veio o problema com relação à lei de drogas, porque o artigo 57 fala justamente o oposto do que é hoje, em consonância com o que era antes, que seria o interrogatório como o primeiro ato do processo. Pois bem, nisso veio o Supremo Tribunal Federal e trouxe a seguinte decisão. HC 127900,
oriundo do Amazonas, julgado no STF, que diz o seguinte: fixada a orientação quanto à incidência da norma inscrita no artigo 400 do Código de Processo Penal, a partir da publicação da ata do presente julgamento aos processos penais militares, aos processos penais eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos pela legislação especial, incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado. O que isso quis dizer? Que o interrogatório passa a ser o último ato da instrução a ser realizado no procedimento da Lei de Drogas previsto na Lei 11.343. Ok? Muito bem. Com isso, resolve esse problema, principalmente a alegação de violação do contraditório. Tá? Porque, repetindo e concluindo, se justificava o interrogatório como primeiro do ato quando era ato privativo do juiz, não se justificando quando ele se torna um meio de prova. Tá certo? Pois bem, no próprio artigo 57, vem falando que é o seguinte: lá no final do artigo 57 diz que eu vou ler o artigo 57 todo, que é melhor. Na audiência de instrução e julgamento, após o interrogatório do acusado e a inquirição das testemunhas, será dada a palavra sucessivamente ao representante do Ministério Público e ao defensor do acusado para sustentação oral pelo prazo de 20 minutos para cada um, prorrogado por mais 10 a critério do juiz. O que isso quer dizer, né? Isso significa que as alegações finais no procedimento de drogas devem ser feitas de forma oral ao final da audiência. Porém, aqui deixa eu fazer um parênteses, né? Eu tenho estudado e trabalhado a questão da oralidade no processo penal e entendo que o melhor caminho a ser seguido para a desburocratização do processo e para a efetivação do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência, os atos processuais devem ser praticados de forma oral. Então, para mim, na minha concepção, a oralidade deve ser um princípio a ser tratado, estudado e aplicado no processo penal, sendo extremamente importante que esses atos sejam praticados entre as partes, entre os envolvidos, e de forma oral. Pois bem, mas na prática nós temos ainda, infelizmente, a cultura da escrita e da burocracia. E aí nós precisamos nos utilizar, por analogia, do artigo 403, parágrafo 3º do CPP, para que possamos apresentar as alegações finais por memoriais. Isso significa que as alegações finais podem ser apresentadas por escrito. Lembrando que pela Lei 11.343 ela deve ser oral, mas pelo CPP, por analogia, como eu disse no começo da aula anterior, o Código de Processo Penal ele é aplicado de forma subsidiária do procedimento especial da Lei 11.343, então, de forma analógica, aplica-se o artigo 403, parágrafo 3º, para que tenhamos a possibilidade de apresentação de alegações finais de forma oral. Muito bem. O que acontece? Ao proferir a sentença, o juiz não tendo se deparado com controvérsia no curso do processo sobre a natureza ou quantidade da substância ou do produto, ou seja, não está... Porque a defesa ela pode não questionar que a substância, por exemplo, não seja substância entorpecente. Então, se houver convergência e posição pacífica de que não estamos falando de substância alheia a entorpecente, ou seja, estamos falando de substância entorpecente, o juiz pode determinar, deve determinar na sentença a destruição do quantitativo de drogas que foi separado e guardado para o laudo pericial definitivo. Ok? O que isso quer dizer? Que se no curso do processo, no curso da instrução, isso é muito importante, a defesa vem questionando que aquela substância não se encaixa nas espécies de substância entorpecente previsto na legislação para a caracterização de drogas para a Lei 11.343, é necessário que seja armazenado o quantitativo mínimo para eventual perícia posterior, até mesmo a título de contraprova. Então, observe,
Não havendo alegação quanto à condição ou natureza da substância entorpecente, ou seja, a própria defesa admite, mesmo que implicitamente, que se trata de substância entorpecente, o juiz, na sentença, determinará a destruição das drogas apreendidas. Porém, se houver divergência, principalmente a título de interposição de recurso, de que nós não estamos falando de substância entorpecente, é necessário o armazenamento de determinada quantidade da substância para que possa ser submetida posteriormente a novas perícias a título de contraprova. Ok? Muito bem. O Instituto da Delação Premiada, é interessante isso, porque muita gente acha que a delação, colaboração premiada, o nome que queiram dar, ele é novo. Surgiu com a lei de organização criminosa, etc. Muito pelo contrário. A lei 11.343 já regulamentava esse Instituto da Delação Premiada. Basta dar uma olhada no artigo 41, que diz o seguinte: o indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá a pena reduzida de 1/3 a 2/3. Artigo 41 da Lei 11.343. Então vejam que ali já havia uma regulamentação sobre esse tema. No artigo 49, também tem um ponto que diz o quê? Tratando-se de condutas tipificadas no artigo 33, caput, parágrafo 1º, artigo 34 e 37 da lei, o juiz, sempre que as circunstâncias recomendem, empregará os instrumentos protetivos de colaboradores e testemunhos previstos na Lei 9807 de 99. Ou seja, o artigo 41 da Lei 11.343 já traz o tratamento da delação premiada desde a sua origem, e no artigo 49 traz, inclusive, mecanismos de proteção dos colaboradores. Certo? O que tem de importante nisso não basta apenas falar para que seja enquadrado, encaixado, taxado na condição de delator. Existe a necessidade, que destaca nisso, de contribuição efetiva. Ou seja, para que a pessoa possa se valer dos benefícios do artigo 41, previsto no final do artigo 41, que é a redução da pena de 1/3 a 2/3, é necessário que ele consiga contribuir para a identificação dos demais coautores e partícipes e também na recuperação total ou parcial do produto do crime. Então veja que não basta falar para ser enquadrado, encaixado na condição de delator, colaborador, como queiram colocar. É necessário que a sua colaboração seja efetiva. Isso tem precedente desde 2011, no HC 131279, oriundo de São Paulo, com o relator o ministro Napoleão Nunes Maia Filho, da 5ª turma, e esse precedente ele é extremamente explicativo para essa questão da necessidade da contribuição, tá certo? Por conta disso, é importante, partindo já para o final desse módulo, tem muita coisa para falar, mas eu tive que pensar aqui os pontos mais importantes. Deixa eu falar aqui de dosimetria da pena, né? Lá no artigo 42 diz o seguinte: o juiz da fixação das penas considerará com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal a natureza e a quantidade. Aí destaca esse ponto do artigo 42, ele é muito importante. A natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente, certo? Existe um precedente muito importante do Supremo Tribunal Federal, que é o HC 123168, de relatoria da ministra Rosa Weber, que ela diz o seguinte: configura-se bis in idem na consideração cumulativa da quantidade e da espécie da droga apreendida, como indicativo do maior ou menor envolvimento do agente no mundo das drogas. O que isso quer dizer? Quando você fala de quantidade e tipo de substância entorpecente, isso não pode haver uma duplicidade de valoração negativa para a fixação da pena. Por quê? Porque a análise da substância é uma só. Ela não pode ser duplicada, triplicada e assim sucessivamente.
Então, esses pontos de análise de fixação de pena gerarão muita controvérsia, principalmente quando o juiz de piso, ao fixar a pena, ele começa a buscar justificativas que o permitam elevar a pena para além do mínimo legal e pode caracterizar a bis in idem como esse tratado pela ministra Rosa Weber. Lembrando, HC 123168. Tá? Esse HC ele é muito importante a leitura do voto da ministra Rosa Weber, justamente pelo fato dela trazer a possibilidade do bis in idem quando há análise da quantidade e da espécie da droga. Analisar o objeto é uma valoração apenas, certo? Muito bem. Para efeitos de fixação de pena, é importante que vocês observem a resolução do Senado número 2 de 2012, tá? Pois essa resolução ela suspende a possibilidade, na verdade, essa resolução é um complemento legislativo para dizer o seguinte: é proibida a conversão dos crimes de tráfico de entorpecente, é proibida a conversão das penas em restritivo de direito. Certo? Então, é importante a análise da resolução do Senado número 2 de 2012. Tá certo? Bom, como eu disse, o tema drogas é extremamente comprometido, extremamente rico no quesito de informações, longe de qualquer posição pacífica, mas aqui, para atender o objetivo do módulo e da aula, eu pensei aqui aquilo que poderia ser importante e trouxe para vocês. Então, aqui, o meu abraço, muito obrigado pela atenção de todos até esse momento.